Salve, salve, quadrinheiros! Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do seu Quadrinhos na Rede. E hoje temos uma resenha imperdível para os fãs de Superman. Para ser mais exato, para os fãs de Superman no novo DCU, Leandro Conceição. Sim, meus amigos, foi anunciado, não só anunciado, foi confirmado que Superman vai ter um aliado no próximo filme, meus amigos. E não é ninguém mais, ninguém menos que o nosso querido Lex Luthor. Isso aí, o Xandão do universo DC vai dar as caras aí, sendo aliado do Superman. Mas essa resenha, esse bate-papo, a gente vai trocar com vocês depois da vinheta. Pela Conceição, eu vou ser muito sincero, né? Você sabe, aqui na redação, a gente estava querendo gravar um vídeo sobre o novo filme, sobre o anúncio do novo filme Superman há bastante tempo, né? Desde que foi anunciado no comecinho do mês, Superman, o Homem do Amanhã, uma tradução livre aqui dos Quadrinhos da Rede, sob o título novo do filme do Azulão. Desde que foi anunciado que esse filme seria aí lançado já em 2027, com várias artes de vários quadrinistas famosos, inclusive Jim Lee e tudo mais, pelo próprio elenco do filme compartilhando as artes no Instagram. Desde esse dia, eu confesso que eu queria fazer já um programa, né, resenhando essa notícia, essa novidade, mas os astros colaboraram para que a gente fizesse isso hoje, porque justamente na tarde de hoje, James Gunn veio a público dizer: é isso mesmo que vocês viram nas artes promocionais. No novo filme do Superman, ele vai contar com a ajuda de ninguém menos, ninguém mais que Lex Luthor contra um mal maior. Leandro Conceição, me diga o que está acontecendo. Meu querido Deco Souza, qualquer um decenalta de plantão que minimamente, eu digo minimamente, conheça um pouquinho da história da DC de Superman, já tá sabendo aí que o vilão, né, esse mal maior vai ser o nosso querido Brainiac. Eu aposto dinheiro, eu ia dizer que aposto minha coleção, mas eu não aposto não, mas eu aposto ali alguns centavos que com certeza é o Brainiac que vai vir, porque é o único ser, né, ou aí, tipo assim, nesse primeiro momento é claro que teria o Darkseid que faria, né, uma união tão improvável já no primeiro momento, mas eu aposto certamente que para esse segundo filme é o tão aguardado Brainiac, que desde os anos 90 ensaia o seu debut, né, nos live action, e eu acho que agora vai sair, né? E realmente é um vilão que os fãs anseiam muito, né? Eu lembro que quando anunciaram, antes de anunciarem o Batman vs Superman como esse filme crossover, eu lembro quando era só Homem de Aço 2, rolava aí nos bastidores que o vilão seria o Brainiac. E o Brainiac de fato é um ótimo vilão, né? O Brainiac de fato é um ótimo vilão aí pro Superman. E assim, Seria, né, nesse momento, Deco, desculpa te interromper, mas naquele momento, realmente, como você falou, né, esse filme ainda era um embrião, ainda não sabia que seria aquele embate, né, o Superman Batman, e era um vilão que casaria muito com a estética do Snyderverse, né, cara, e naquele primeiro momento, esse cara agora vai, mas não foi. sim, até porque se você pegar o planeta Krypton do Snyderverse, do final do Snyderverse, é um planeta altamente tecnológico, né? Tem essas engenhocas, tem várias inteligências artificiais, né, que acompanham o Kal-El no filme todo. Então seria uma escolha óbvia e também não ia reduzir o nível de ação que o menino Zack Snyder gosta de pôr, né, nos seus filmes. Mas como tudo vem em boa hora, eu fico imaginando as maravilhas que o James Gunn consegue fazer com um personagem como o Brainiac, que é um personagem que vem aí, ele está muito, muito presente toda a carreira do Superman, mas é na Era de Prata que tem, né, os embates clássicos, os embates mais futuristas, mais imaginativos, envolvendo inclusive a Legião dos Super-Heróis, né, que tem a sua própria versão do Brainiac lá. Então, cara, se for esse o caminho mesmo que ele tá conduzindo, né, de tirar o chapéu aí, e mal vejo a hora pra estar no cinema conferindo esse filme, bicho. De verdade. Sim, Deco. E assim, uma coisa que se a gente for dar nossos 2 centavos de opinião e a nossa contribuição à la Sherlock Holmes, que nós vamos, claro, colocar aqui, qual é o próximo filme que vai vir? É o filme da Supergirl. E
a gente sabe, né, que nas histórias modernas da Supergirl, né, o Kree tem uma parte lá, né, que ela viu o Brainiac, algumas situações assim. A gente tem no Injustice que foca muito nisso, né, nessa questão que é a Kara veio Krypton, né, ser destruída, viu o Brainiac sequestrando o Kandor, ela é meio traumatizada com isso. Então, não me surpreenderia se já tivesse, se o James Gunn já pegar essa miscelânea toda que ele gosta de misturar e já colocar ali no filme da Supergirl. Cara, e é isso que eu queria comentar contigo, olha só. A gente veio aí de vários anos de MCU, vários anos da Marvel, e assim, foi uma iniciativa, está sendo ainda, né, uma iniciativa muito bem sucedida nos cinemas, mas a gente via as coisas sendo arquitetadas paulatinamente. Tinha uma participação aqui, um easter egg ali. Cara, o James Gunn não tá pra brincadeira, eu nunca vi isso acontecer na história das franquias, dos cinemas. Nós vimos esse ano, não tem nem 2 meses que a gente estava vendo Superman, né, nos cinemas, e a toque de caixa já estreou o Pacificador com referência a Superman, tá? E a toque de ainda durante a exibição de Superman, acho que na semana seguinte, na segunda, terceira exibição, já foi exibido o trailer, o pôster de Supergirl, né, fazendo uma corruptela em cima do pôster do próprio Superman, aquele trocadilho de em vez de ser o look-up, fica o lookout, né, o cuidado. E agora, a sequência do filme com um ano assim, né, um ano assim de brecha, de diferença. Eu nunca vi isso, cara, eu nunca vi isso. E isso aí serve como uma bela resposta àquela especulação de que o filme do Superman não ia fazer sucesso, que ia ser mais um flop, que é o fim do cinema de super-heróis. Não, meus amigos, estão todos enganados. O cinema de super-heróis está mais vivo do que nunca, se depender do senhor James Gunn e dos seus fãs, não é verdade? Não podemos deixar de fora também de todas essas que você citou, meu amigo, o nosso querido filme que também está rodando a todo vapor, cheio de material sendo vazado aí na mídia, de paparazzis, que é o filme do Clayface, né? Do Cara de Bata. É que sem todo... Pela né, o que tem saído, né? A caracterização, a forma como aparentemente vai ser, né? Esse filme, apesar de que vai fazer parte de qual parte? Da parte do universo do Batman do Matt Reeves, do universo James Gunn, ainda, né, tudo ainda está em aberto, mas é outra grande produção, né, de um vilão do Batman aí, clássico, né, que fez muito sucesso na série animada dos anos 90, né, tem uns episódios memoráveis lá, uns episódios muito bem avaliados relacionados, né, ao Cara de Barro, e também, né, contribui para essa, realmente, James Gunn, ó, bora fazer filme. Toque de caixa, se você parar a pensar, lembra quando tinha aquelas Comic Cons no passado, que o pessoal da Warner mostrava aqueles lançamentos do Snyderverse, filmes como Cyborg, Lanterna Verde, filmes que nunca viram a luz do dia, na verdade, e o James Gunn, na surdina, sem anunciar o que tá lançando, vai produzindo, vai metendo ficha. Cara, gosto muito, é isso mesmo, né? Eu até me preocupei um pouco, na verdade, com a idade que os atores têm, embora o David Copperfield seja um ator novo, se for seguir o padrão de filme de super-heróis que estava sendo feito, a gente teria no máximo 3 filmes aí com o Superman, porque de envelhecer, é natural. Mas, cara, com esse toque de James Gunn, eu prevejo aí um futuro muito generoso com o nosso kryptoniano favorito nas telas. Agora, Leandro, uma coisa nessas ilustrações para divulgar o filme que me chamou a atenção é que o Lex Luthor aparece trajado aí com o seu clássico traje de batalha. Traje de batalha esse que ele criou justamente para tentar parear forças com o nosso menino Superman. Será que antes da união, como é de regra nos filmes de super-herói, vai ter uma boa trocação física de socos entre Superman e Lex Luthor motorizado? Meu amigo, você tocou num tema central. Certamente, se a gente vê Lex Luthor com sua linda, belíssima armadura, é claro que a gente vai querer um embate, né, entre esses dois personagens. A gente não pode, a gente sempre vai para os quadrinhos, sempre vai para a base, sempre material base. A gente já começa, né, a puxar coisas aqui da coleção, coisas que nos lembram disso, e a gente vai ver isso aqui, ó, né, Superman, né, e Batman, inimigos públicos,
Tá, não é uma revista só do Superman. Mas aqui a gente vai ter o querido Lex usando a armadura na sua melhor forma possível, galera. Porque ele faz uma espécie de manopla lá com joias, tipo uma espécie de joias do infinito, só com vários tipos de kryptonita, meu Deus. Não é só a kryptonita verde, é vários tipos de kryptonita. E se você é um fã do Superman, sabe que dependendo da cor da kryptonita, existe uma reação adversa que dá do nosso querido azulão. E o Lex Luthor simplesmente usa uma manopla com várias, galera. Isso eu quero muito ver no live action. E é capaz do senhor James Gunn adaptar isso daí, tá? Porque a gente já viu aí no Pacificador alguns conceitos de quadrinhos que eram bem difíceis pela questão da surrealidade adaptar, que o cara não tem medo, adaptar é mesmo. No próprio filme do Superman, né, cara? São várias liberdades que ele toma. Eu tava assistindo essa semana, que chegou no streaming, e a Suelen, a minha esposa, ela não foi comigo no cinema. E ela falou, igual, mas esse filme tem um tom assim real, mas surreal ao mesmo tempo. Eu disse, por quê? Ah, tem uns macacos digitando, tem uma galera se transformando em polvo, tem um monstro na cidade. Cara, isso é quadrinhos. São coisas que James Gunn não tem medo de adaptar. E vai adaptar, vai adaptar. A gente passou assim por maus bocados, né? A gente passou muito tempo. Muito tempo não, porque na verdade assim, se a gente for analisar a história, né, das adaptações de quadrinhos para o cinema, naquele primeiro momento, nos anos 70, nos 80, eles referenciavam muito, né, o seu material base, e aí foi chegando o começo dos anos 2000, aquela espécie de vírus do realismo, né, e tipo, tudo que para ser aí tal tem que ser super realista, e a gente entra no primeiro momento essas obras como o Homem-Aranha, os X-Men, fazendo até referências ao material base, mas muito timidamente. E aí foi chegando lá para os filmes do Batman, da trilogia do Nolan, aquilo já foi assim, adaptado de outra forma, e após isso a gente viu todo e qualquer material saindo com muita vergonha de querer ser, né, de referenciar a sua base, de querer ser colorido, de querer usar capa, de querer usar uma cor, as coisas que são padrão, porra. Foi assim né, que essa parada surgiu, tá entendendo? E parece que finalmente, né, o James Gunn veio aí pra ser uma espécie de fazer, né, como usando termos bíblicos, né, separar o joio do trigo. Aí dizer, olha, galera, vamos pegar, né, e fazer como é mesmo. E citar um exemplo muito bom que tá rolando agora, que é justamente a série do Pacificador, que não tem a menor vergonha de brincar com isso. Tivemos o último episódio, o Eagle, né, que é o pet lá do Pacificador, dando uma surra num grupo de elite, né? Aí você pode ver os vigilantes aí do realismo, mas quando que o Maia, cara, nos quadrinhos faria até pior. O Eagle é o personagem que arrancaria até né, dos quadrinhos e tudo mais, ou os vigilantes, essas coisas. Exatamente, e no episódio ele faz justamente isso, né? Ele faz, o pessoal sai todo mutilado lá e tal. É uma cena, né, bem um pouco pesada, mas tem também um meio cômica. É só a galera assistindo, mas vai representar justamente essa proposta, né? Esse polo que o James Gunn se afastou bastante mesmo. Olha, tá bacana, teve filmes realistas. Nos quadrinhos teve. Isso foi um movimento que teve, né? De um período que teve, muito bom, renderam bons frutos. O problema é que, por render bons frutos, quando foi para o cinema, a galera resolveu pegar isso, que é uma coisa, digamos assim, uma fase, né? Uma fase que de tempos em tempos tem. Tipo, agora tá tendo, né, a volta do universo Ultimate na Marvel, o universo Absolute na DC, né, que tem essas pegadas mais realistas, mais sombrias, mas não. Sabe, o cinema pegou essa parte e esqueceu a origem, o que foi, de onde surgiu. Essa parte realista já é o produto, né, de tudo que tem antes, né? E assim, já que a gente está falando de quadrinhos, né, de ser fiel aos quadrinhos, vamos fazer um exercício de imaginação aqui e tentar pensar como James Gunn, pensar como Cabeça Branca. Existem vários quadrinhos de relação entre Superman e Lex Luthor.
Mas qual deles a gente encontra essa parceria inusitada entre o Homem do Amanhã de Metrópolis e o Último Filho de Krypton? Queres começar? Eu começo aqui. Eu já dei spoiler aqui, né? Já dei um spoiler aqui justamente desse, né, do Superman e Batman, né? Apesar de ser, né, o Superman e Batman, que de certa forma aqui é uma... Não chega a ser uma parceria, mas ele vê, o Lex Luthor fez um acordo aqui com o Darkseid, e ele vê que a situação, o Darkseid deu uma enrolada nele, então ele dá algumas dicas aqui para né, os melhores do mundo, os nossos queridos aqui, fazerem alguma coisa. Não é muita coisa, mas de certa forma seria uma parceria, né? Mas eu acho que vai acabar sendo assim, cara. Eu acho que vai acabar sendo assim porque o Nicholas Hoult, né, que é o ator que faz o Lex, entregou muito ódio, né? Muito ódio ao Superman, né? Então, eu acho que não vai ser uma parceria muito longe disso daí que a gente vê nos melhores do mundo. Não, e eu iria um pouco mais longe, tipo assim, do que a gente costuma, a gente diz assim, o James Gunn, às vezes alguns diretores, algumas, né, desse ramo que a gente tanto acompanha, a gente sabe mais ou menos, entre aspas, né, como imagina, às vezes se surpreende, às vezes é meio óbvio. O James Gunn, de sempre, ele alopra muito. E eu não me surpreenderia, Deco, se nesse segundo filme, olha o nível que eu tô colocando aqui. Nesse segundo filme, com toda essa situação, Lex Luthor sendo um cara super perspicaz, inteligente, que sabe usar a mídia, fosse o gancho para no final ele se tornar o presidente ou uma campanha para ele ser. Precise ele vai usar essa parceria com o Superman para se alavancar ainda mais. Seria uma coisa meio Norman Osborn no Reinado Sombrio e tudo. Eu não quis falar isso, mas seria exatamente isso, né? E tipo, não é que a DC vai copiar a Marvel, não. Os quadrinhos tem isso, né? Não chega a ser através de uma parceria, mas é justamente criticando através da opinião pública o Lex sim na Casa Branca, para o presidente. Bom, já que estamos falando aqui de Brainiac também, eu vou mostrar para vocês uma coisa que eu acho que faz sentido, que é justamente o Superman Brainiac, né? O arco aí do Geoff Johns, que é um cara que, escreve Superman como ninguém. E assim, esse arco aqui, ele vai, na verdade, ele tá representando todas as vezes que o Brainiac foi uma ameaça para a Terra, muitas das vezes por intermédio do próprio Lex Luthor, como no 952, e que o Lex, ao perceber que sozinho ele não consegue frear o Brainiac, né, que é um alienígena aqui, tem que juntar força com o Superman. Aconteceu isso o que aconteceu com o Homem da Manhã, aconteceu isso aqui, tá, no Brainiac, aconteceu isso inclusive no desenho da Liga da Justiça, né? Nos 952, né, Deco? Exatamente, do Grant Morrison também, né? Grant Morrison, exatamente. Isso. E, como tu bem sugeriste também, que vai usar uma tragédia para se promover, para se projetar a presidência, posterior a isso, nos quadrinhos, lá no arco do 952, rolou isso aqui, ó, Vilania Eterna. Você tem isso aí também na sua coleção. A gente comprou junto isso aqui. Muito bom. E aqui, olha a capa, cara. Olha a capa. Quem é o protagonista aqui? Hein? Olha a armadurona aí, ó. Pois é. Aqui, vilões de outra dimensão. Olha o multiverso aí. Multiverso do Pacificador. Entendeu? Vilões de outra... pode ser isso aqui também, de repente. Vilões de outra dimensão ataca. Caraca. Eu ia respeitar. O Sindicato do Crime, é a versão maligna de outra realidade da Liga da Justiça, ataca o universo padrão. Todos os heróis, né, acabam sendo derrotados e só o Lex consegue puxar, com a ajuda do Bizarro, o clone aí do Superman, a gente já viu no filme, tudo tá se encaixando. Começa a puxar uma resistência e no final ele fala, não, eu mereço fazer parte da Liga da Justiça, eu sou um herói também. Que é o sonho do Lex, né, cara? E ele acaba lutando ao lado dos heróis e nos leva diretamente no Renascimento, DC Renascimento, tem um arco muito bom, que é do Dan Jurgens, inclusive, que o Lex, ao perceber a morte do Superman no 952, assume para si o título de Superman, que é uma armadura com o S da casa do Kal-El. E quando o Superman volta, eles passam a combater o crime juntos.
tem 2 Supermans, né? Então, cara, a referência aí é o que não falta. Tem bastante. O James Gunn se inspirar. Tem muita coisa. E o que é melhor? Uma melhor do que a outra. Não tem material ruim por nosso James Gunn se inspirar. Leandro Conceição, Né, não tem material ruim, né? Olha aqui, ó. A gente vai entrar aqui, ó. Outro clássico, né? Escrito pelo mago dos quadrinhos, pelo Alan Moore, né? O que aconteceu com o Homem de Aço, que apesar de ser uma HQ, né, que simula a despedida do Superman, como seria nessa despedida dele, o que ele faria, né? O Superman vai morrer, etc, etc, etc. E a gente vai ter aqui uma parte muito legal, porque nesse período, o nosso querido Lex Luthor, ele se funde com o Brainiac, né? Ele é o PD, ele tem a ideia brilhante, acaba se fundindo. E eu acho que aqui, Deco, eu não me recordo também que é dessa pegada que vai ter aquela origem para ter a historinha lá do desenho da Liga da Justiça, né? Que é tão querido desenho que ele se funde, é muito bacana, né? Muito legal. Então, aqui é essa vibe, só que justamente por ele perceber quando ele fez e se funde com ele, é hospedeiro do Brainiac, o Brainiac começa a tomar tudo dele, todo, e não tem mais autonomia para nada, ele começa a sabotar o Brainiac, ele percebe o erro que ele cometeu e, de certa forma, ele ajuda o Superman a subjugá-lo. E essa história aí é a despedida do Superman, se não me engano, a despedida do Superman da Era de Prata, que é o tempo que o James Gunn mais gosta, né? Pelos conceitos absurdos e tudo mais. Então, Leandro, olha aí. Então tá faltando inspiração pro James Gunn. Se esse vídeo faça esse vídeo chegar até o James Gunn. Comente, compartilhe, espalhe o evangelho do quadrinho na rede. Leandro Conceição, considerações finais? É isso aí, meus amigos. Com certeza, né? A gente vai amar esse filme, tanto como você falou, né? Os super-heróis estão mortos, não sei o quê, não vai dar, não vai flopar. Tá aí, a resposta é essa, né, galera? A dinâmica mudou, né? Os filmes não vão mais bater $1 bilhão, isso já sabe disso, o mercado mudou, mas isso não significa que os filmes não estão dando lucro, isso não significa que os filmes deixaram de se pagar. E, meu amigo, enquanto isso estiver dando money, cascalho, vai ter muito filme de super-heróis saindo sim. Quer você queira, quer você não queira. Não tem pra fazer. Só assistir. Ó, falando aí de faturamento, a gente vê essa semana as projeções de que o Superman de James Gunn vai estar rendendo mais do que o Homem de Aço. Então, amigo. Exatamente. Bom, pessoal, esse aí foi o nosso programa de hoje. Espero que você tenha gostado. Deixe seu like, sua curtida e participe com a gente. Faça esse programa durar mais do que a duração aqui do YouTube. Qual você acha que vai ser a tal força maior que vai unir o Careca e o último filho de Krypton? Comente, compartilhe, faça parte, tome posse, faça sua festa, torcedor. Então é isso, padrinho. É isso aí, meus amigos. Falou, Leandro. Valeu, galera. Tudo de bom. Tchau, tchau. Valeu.